Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos encerrando o mês de abril. Perfeito. Mas as páginas difíceis Continuam, não é verdade? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Graças ao bom Deus. Tem apreciado o programa? Sim. Tenho apreciado e não é pouco, né? E o programa tem tido difusão? Bom, pelo que eu pude perceber, pelo menos na área onde eu habito, ali pelo Guará, né? São Lúcio cidades Costa, satélites de Brasília, para quem não sabe. As pessoas mais próximas eu tenho percebido um avanço, um interesse, eu tenho conversado com algumas pessoas. É? Sim. Certo. Esse aqui é um programa, sabe, muito dirigido a padres. Sobretudo, não, leigos também, evidente, mas padres que queiram aprofundar, diáconos, que queiram aprofundar o conhecimento de escritura, tem aqui um subsídio, a meu ver, bom, num nível bom. Olhe, nós discorremos assim, conjuntamente, sobre os 4 primeiros capítulos da carta 1 aos Coríntios. Além das notícias de facções, chegou lá uma notícia, ou chegaram notícias mais graves, de licenciosidade sexual, no campo sexual. Eu disse na semana passada, está lembrado, que a maior componente da igreja de Corinto fosse de extração simples, mas devia ter alguns de alta categoria. Certo. E na antiguidade, o Império Romano estava altamente dividido em classes patronais, sempre mais complexas, e classes inferiores, patronos e seus clientes. Hoje, as coisas não se passam de maneira muito diferente, não é verdade? Estamos aqui em Brasília, existe um senador. Esse senador aglutina ao redor de si quantos assessores? Para darmos um exemplo simples, quantas pessoas dependem desse senador, direta ou indiretamente? E não só aqui em Brasília, de onde ele é e onde ele representa. Também existem pessoas que vivem à sombra dele e que absolutamente não podem permitir que aconteça coisa alguma com ele, pois da saúde dele, aqui depende a saúde dos outros. No passado era assim também. Havia classes altas patronais e havia classes baixas, simples, que se transformavam em clientes. É possível que aquele que promoveu um escândalo sexual, Paulo fala disto no capítulo 5 da 1 aos Coríntios, fosse de uma classe elevada. E diz até o que aconteceu. Essa pessoa mantinha relações sexuais com a sua madrasta. É desta maneira que devemos entender o texto. Deveria ser uma madrasta, isto é, uma mulher jovem, relativamente jovem, não é? A manter relações sexuais com o filho adotivo. Paulo afirma isto e fala que isto é um escândalo tal que nem entre os pagãos era aceitado.
Isto é, a sociedade romana era bastante exigente nesses aspectos. Uma imoralidade tal que não se conhece e não se propaga nem mesmo entre os pagãos. E vós vos calastes. Por que que esses aí se calaram? Provavelmente pela situação elevada daquele que vivia num estado sexual escandaloso. Provavelmente essa pessoa era uma pessoa de influência grande na comunidade e os menores e os simples não achavam modo de contornar ou de extirpar a situação. Sabe, às vezes estas coisas lamentavelmente continuam e se repetem na nossa igreja também. Só porque é grande, só porque é rico, só porque é poderoso, algumas coisas são permitidas que para os simples não. Isto não pode acontecer na igreja hoje também? Não deveria, né? Mas acontece, lamentavelmente, às vezes, não é? E às vezes pastores, até mesmo pastores, padres, ficam embaraçados. O sujeito é alto, o sujeito e nos faz benefícios, nos oferece dinheiro, oferece isto, aquilo. Agora pede para dar uma bênção na segunda união. Que se faz? Se fosse um pobre, se diria absolutamente não. Se é um rico, sim. Eu não estou dizendo que isto aconteça. Eu estou dizendo que isto pode acontecer. E estou trazendo o exemplo daqui para mostrar ao telespectador que o escândalo de Corinto não é uma coisa, ou não foi uma coisa absolutamente compreensível na antiguidade. Paulo se enfurece tremendamente. Até então, parece que os coríntios, sabedores do fato, porque o fato devia ser público e devia correr publicamente no meio daquela comunidade, não tinham tomado nenhuma providência. E exige que esta pessoa seja excluída da comunidade. Exige que ela seja, em palavras modernas hoje, excomungada. A comunidade é santa e uma comunidade santa não pode permitir que este mal aconteça sem macular a santidade. Isto nos faz pensar, sabe? Hoje na modernidade, a única sociedade, vamos chamá-la assim, que precisa ser santa e tem isto como nota essencial e característica é a Igreja Católica. Una, santa, católica e apostólica. As 4 características. Mas o que acontece quando o escândalo entra aqui no meio? O que acontece quando certas coisas que não deveriam de forma nenhuma acontecer, acontecem? Por exemplo, o que se propalou tanto alguns anos atrás, mas acredito que não esteja de todo extirpado, o escândalo sexual de pedofilia. Sexual também. Terrível. Não é? Vejam. E se outras pessoas sabem destas coisas e ficam caladas? E se, sobretudo, a calar as outras pessoas é a posição social de quem age desta maneira? Mas não só. Paulo lamenta também que havia na comunidade
quem, depois de ter consagrado a sua vida a Cristo pelo batismo, depois de a ter entregue a Cristo inteiramente, não via nenhum inconveniente de quando em quando em satisfazer as suas necessidades físicas sexuais através da prostituição. Talvez afirmando que a prostituição fosse um mal necessário. E havia até um dito da antiguidade: as prostitutas devem saciar os reclamos do corpo, as concubinas devem estar prontas para nos satisfazerem também, e as nossas esposas são tais encarregadas da procriação da família. Ou seja, quando se trata de procriar, a esposa. Quando se trata de prazer sexual simplesmente sem procriação, então basta uma prostituta. Essa prática e esse pensamento entrou na igreja nessa época? Não estou dizendo aqui que Paulo afronta o problema claramente no capítulo 5º. Não quero dizer que todos, mas parecia que algumas pessoas não viam nenhum inconveniente em agir desta maneira. Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos. Estamos de volta. Está vendo como é uma igreja concreta? Perfeito. Com a sua parte positiva e com os seus defeitos também. As fraquezas humanas, não? Exatamente. E Paulo aproveita este momento para insistir em que todos os cristãos de Corinto que se consagraram a Cristo pelo batismo se tornaram templo de Deus e templo do Espírito de Deus. E ai daquele que profanar o templo de Deus, Deus o destruirá também. Aquele que se une a uma prostituta se torna uma só coisa com ela. Hei de tomar um membro de Cristo para fazer dele membro de uma prostituta? Está certo? Havia outro problema, além das licenciosidades sexuais. O problema da delação ou da acusação. Nós hoje, na nossa modernidade, distinguimos no direito entre causas penais e o direito civil. Certo? Existem causas penais, existe o direito penal e existe o direito civil. Parece que quando se tratava de causas civis, de contendas civis, não criminosas, entre membros da igreja, a coisa era levada aos tribunais da cidade, que não eram cristãos, evidentemente. Então, Paulo via aí um outro escândalo, que pessoas que abjuraram a idolatria, que prometeram santidade, que prometeram uma vida honrada e disciplinada, agora entrem em altercação e levem isto perante um tribunal pagão. Isto é, pessoas que querem parecer santas, precisando de um pagão para resolver as suas contendas. Esse é um famoso texto buscado até hoje pela igreja para instituir os famosos tribunais eclesiásticos. Não é? Sabe que se eu tiver uma contenda com um bispo, eu não posso levá-la ao tribunal civil. A mesma coisa o bispo comigo. Ele tem que levar, nós temos que nos entender
no tribunal eclesiástico. Evidente, normalmente se trata daquilo que eu disse, ação civil entre nós e o bispo. Porque se for um crime de sangue, aí o Estado Extrapola. entra... Não, está claro. Aí o Estado é interessado. Aí não tem jeito. Se um mata o outro, aí não se trata apenas de tribunal eclesiástico, não. Aí se trata também de tribunal civil. E os tribunais eclesiásticos, como sabem, têm as suas instâncias, não é? Tribunal eclesiástico de primeira instância, tribunal eclesiástico de segunda instância e a terceira instância, que é em Roma. O Supremo, diríamos nós, a signatura apostólica. Tudo isto baseado no capítulo 5º Muito interessante. da carta aos Coríntios. Contendas entre nós devem ser resolvidas entre nós. Não fica bem um padre e um bispo levarem contendas diante de um tribunal civil. Muito claro. Não é? Bem, estas foram as notícias desagradáveis que chegaram a Paulo em Éfeso a respeito de Corinto. Tensões, facções e licenciosidade sexual. Ao lado destas informações, que devem ter lhe chegado oralmente, ele fala pela gente de Cloé, houve 3 emissários que lhe trouxeram uma carta para que ele explicasse pontos não clarificados na primeira catequese quando lá esteve. Uma carta dele próprio? Não, uma carta da comunidade para ele, com perguntas sim. a receberem resposta. A primeira, no capítulo 7º, da 1 aos Coríntios, ele diz: agora passamos a responder as perguntas que foram formuladas. Primeira pergunta: é bom se casar ou é melhor não se casar? Esta pergunta hoje talvez não tivesse sentido, mas tinha sentido na antiguidade e sobretudo na primeira pregação, porque ela deve ter sido altamente escatológica. O Paulo da evangelização de Corinto dos anos 51, 52 deve ter sido ainda um Paulo altamente escatológico. O tempo está breve, o tempo foi abreviado. Portanto, a parousia, a volta de Cristo final da história, se deve esperar para qualquer momento. Entendi que estava bem iminente, então, a vinda de Cristo. Bem próxima, embora nunca fizesse cálculos de dias. Nesta situação, muitos coríntios cristãos se perguntavam: vale a pena ainda se casar? Vale a pena ainda constituir família? Haverá tempo ainda para termos filhos e para educarmos esses filhos? Não é melhor não se casar? Bem, aqui Paulo tem que ser, a um tempo, teólogo e pastor. E, sobretudo, teólogo e pastor com os pés no chão. Um teólogo e um pastor realista. Como princípio, não como norma. Cada um fique no estado em que estava quando foi chamado à fé. Se é casado, não procure se separar. Se não era casado, não procure o casamento, como princípio. Porém, se alguém se casar, mesmo depois de ter sido chamado à fé, não peca.
No entanto, e é isto que Paulo tinha dentro de si, eles terão tribulações na carne. Bem, a respeito dessas tribulações na carne famosas dos casados, o senhor pode dizer mais do que eu. Porque o senhor é casado e eu não. É verdade. Eu nunca tive esposa, nunca tive filhos, nunca tive netos e nunca tive que educar nenhum deles. Mas acredito que não seja fácil. Ser pai biológico talvez seja muito fácil. Embora hoje ter um filho parece que é um investimento alto, não é? Mas ser um pai educador, ser um pai que acompanhe, ser um pai presente, isto é muito difícil. Ser um pai que esteja plenamente de acordo com a esposa, e marido e esposa caminhando juntos, também não é fácil, porque cada um de nós é uma caixinha de surpresa, até para o outro. E ninguém se casa com Deus neste mundo. Por melhor que seja o outro, é uma pessoa limitada, não vai além de, por mais que eu queira, não é? Às vezes nem questão de boa vontade, não dá para exigir. Estas são as famosas tribulações na carne dos casados. Eu queria poupar-vos, porque quem é virgem pode se entregar ao Senhor sem distrações. Porém, isto não é vontade expressa de Jesus Cristo a respeito dos não casados. É apenas um conselho que eu dou. Agora, de Cristo é o seguinte: quem é casado não se separe. Isto vem do Senhor e não de mim. Paulo distinguia o que vem do Senhor e o que vinha da sua própria vivência pessoal. Do Senhor é o mandamento contrário ao divórcio: não se separem. Ou, se separarem, não se unam com outras pessoas. Caso contrário, podem se reconciliar e voltar a conviver juntos, mas não se unam a outras pessoas. São os casados no Senhor, certo? Paulo admite uma única exceção: se o casal fosse casado antes da conversão, se uma parte, marido ou mulher, se convertesse à fé e a outra parte não, e a parte não convertida criasse problemas de convivência. Aí, diz Paulo, se separem e a parte que se separou pode buscar um novo parceiro, uma nova parceira. Mas só neste caso é o famoso privilégio paulino. No resto, manda o Senhor que não se separem. Agora, a respeito dos não casados, eu dou este conselho. A gente entende isto dentro daquela visão muito escatológica e de um tempo muito breve. Que os que se casam se comportem como se não se casassem, os que compram como se não comprassem, os que vendem como se não vendessem, os que se aproveitam como se não se aproveitassem, porque passa a figura deste mundo. E passou também o nosso tempo aqui. E bem rápido, né? Nesse nosso encontro de hoje. Eu desejo a todos uma boa semana e continuaremos a semana que vem, se Deus quiser. Uma boa semana e até o próximo domingo, com a graça de Deus.